Salve, guerreiros e guerreiras! Hoje está aqui Tekaina Mirim, Oi, Tuan. Arro, que representa também o Artefatos Sagrados. Hoje ele está no lugar de Uirá, que está detrás da câmera, né, Uirá? Como produtor, Como né? produtor hoje. Vamos entrevistar o historiador, o escritor Neneti, que hoje ele vai falar muito sobre a união dos Cariri Chocós. Roda a vinheta! Eti sami boyo viro Kariri shaka heya 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 Eti sami boyo viro Shaka heya, eti sani boyo viro. Kariri shaka heya. Oh, oh, ah, hey, oh, hey, hey, oh. Oh, hey, oh, hey. Então esse aí foi o canto da águia, né? Pra já fazer a limpeza aqui do campo, né? Isso. Liberar mais um pouco mais as energias aqui para o podcast fluir naturalmente, né? Isso, arroz. Finalmente hoje aqui é meu primeiro dia, né? Como entrevistador. E hoje é o primeiro dia também de Uirá. E o primeiro dia de Neneti também, que é um dos historiadores aqui da tribo Cariri Chocó. E hoje o assunto de hoje é a união dos Cariri Chocó. Então, você tem alguma dúvida aí, tu aqui, alguma pergunta que você gostaria de fazer a Neneti sobre a tribo? Como foi que existiu, né? Sim, eu também estava muito curioso de saber algumas perguntas que também quero fazer para ele, quero saber. E já fazia um tempinho que eu estava querendo já gravar com ele, entrevistar ele aqui no podcast do Artefatos Sagrados. E hoje está aqui Neneti. Arro, Neneti. O que significa o nome Cariri Chocó? Bom, o nome Cariri significa força, vigor, resistência. E Ixocó significa pássaro do lago, né? E o nosso povo, Cariri e Ixocó, eles são habitantes aqui da margem do Rio São Francisco. E nosso rio tem muitas lagoas. Então são um povo de cultura de rio, né? Então significa isso. Força e vigor do pássaro, do lago. É tão provável que hoje a lagoa se chama Lagoa Grande, né? É, Lagoa Grande. Eu queria saber por que Lagoa Grande. Lagoa Grande porque é da maior lagoa que tem, né? Isso, é verdade. E nosso estado de Alagoas, né? Recebeu esse nome de Alagoas também por causa, tem a Lagoa do Mundaú, né? Isso. Que é muito grande e é a maior lagoa do estado, né? E nós aqui em Cariri-Chocó também tem muitas lagoas aqui no Rio São Francisco. E aqui tem Lagoa Grande, Lagoa Comprida, né? Isso mesmo. Tem Lagoa do Coité, né? Isso. E como foi essa união, Neneti? Que a união dos Cariri com o Chocó. E naquele tempo, como era a união? Como foi? Essa união de Cariri com Chocó, ela foi anterior à imigração do Chocó para cá, né?
Porque assim como é Cariri com Funiô, de Pernambuco, havia uma visita através do ritual. Então, quando tinha ritual aqui em Cariri, o Chocó saía lá da ilha de São Pedro, em canoas, né? Em canoas, e assistia o ritual aqui em Cariri, no mês de janeiro. E quando era no mês de outubro, os cariris subiam o rio também e visitavam o ritual do Chocó. E nessas uniões, nessas visitas, havia muitos casamentos interétnicos. E esse casamento, a única forma de oficializar essa união foi os casamentos. Sim. Então, como foi essa união? Foi através de casamentos interétnicos, mesmo antes da imigração. Sim, daí já fazer a mistura do Cariri com o O Chocó. Né? Chocó. Então, por isso que hoje nós existimos com o Cariri e Chocó, porque teve essa união de povos, de etnias, no passado, né? Sim. Essa união foi através disso, através de visitas e rituais. Os cariris já existiam aqui. Já existiam. Aqui era a aldeia de Nossa Senhora da Conceição. Sim. E lá no Chocó era a aldeia Ilha de São Pedro. Por que recebia o nome de Santos? Porque quem colonizou foi os portugueses, sim, mas através dos religiosos. Por que traziam os religiosos para cá? Para ensinar o português, né? Ensinar a língua portuguesa e a cultura europeia. Sim. E por isso que essas aldeias recebiam o nome de Santos como uma forma de proteção, uma forma que dizia que aquele povo era cristianizado, era um povo civilizado, né? Isso. Aí por isso que recebia o nome dos Santos. Então a união do Cariri com o Chocó foi por causa dos rituais. Rituais. Então, o grande espírito que fez essa união dos povos, né? Foi através do ritual. E através de sofrimento, né? Quando houve a... Depois nós vamos falar, né, sobre isso, mas vamos prosseguindo. Mas essa união foi assim, através de rituais, e houve os casamentos interétnicos, né? Que fortaleceu ainda mais o povo. Tem alguma diferença de ritual do Cariri com o Chocó? Bom, o Cariri, eles são do tronco macro-G, e o Chocó, ele é considerado como tronco isolado. Então não tem classificação de tronco ainda, né? E essas diferenças, porque também é por modo da cultura. Que o Cariri, ele habitava mais a Mata Atlântica, né? E essa Mata Atlântica, você sabe que a cultura, ela se espelha muito no meio ambiente. Então as diferenças vêm por aí. Então o Cariri usava muito coisa da Mata Atlântica. E o Chocó mais da Caatinga. E como você sabe, essas diferenças do bioma, ela faz efeito sim na cultura. Na questão de pássaros, na questão de animais, né? Na questão de fibras, na questão das ervas, né? Então essas diferenças é pelo uso dos elementos da natureza. Então há diferença por causa do meio ambiente. E também diferenças étnicas, né? E o Cariri era eles eram assim, tinha essas diferenças, mas por essa parte cultural. Os costumes eram o mesmo? Os costumes, tinha diferença de costume, mas há uma certa semelhança. Como a gente tem um costume de tradições em segredo, né? Mas vou falar da parte que é permitida, que é a parte de toré. A diferença é só nos cantos, mas o modo de dançar em círculo assemelha bastante. Sim. Né? E com a união, esses costumes se fundiram, né? Hoje eu não tenho certeza qual é o costume Cariri e qual é o costume Chocó, porque essa fusão também foi uma fusão também de danças, uma fusão de cantos, uma fusão de pinturas, né? Que Então, tem o mesmo significado, né? Enriqueceu bastante nosso povo. Arro. Existia uma hierarquia entre as lideranças lá no início? As hierarquias das lideranças não era só de liderança, era uma hierarquia da sociedade, da comunidade. Então essa hierarquia vinha. Qual é a parte mais poderosa do poder da comunidade? A comunidade é como se fosse uma Assembleia Geral.
É uma comunidade de 3.000 índios que nós somos, né? Somos 3.000 índios. Isso. Aí abaixo da comunidade vem os chefes de casa, né? Então nossa comunidade tem mais ou menos 1.070 famílias. Então é 1.070 chefes de casa. Aí depois do chefe de família, o chefe de casa, vem o chefe de família. O que é chefe de família? É um avô que é pai, avô de muitos pais de família. Então isso vai reduzir mais ou menos 40 chefes de família. E depois do chefe de família, que são os avós, né? Aí vem o Conselho Tribal. O Conselho Tribal, ele é composto por 8 membros. E depois do Conselho Tribal vem cacique e pajé. Então essa é a hierarquia organizada, né? A nossa sociedade Cariri-Chocó. Nossa comunidade é organizada desse jeito. Ah, boa. E cresceu muito, graças a Deus, né? Aqui, ó, patrocínio aqui do Irá aqui, do produtor da gente aqui, que trouxe essa pizza aqui para demorar um pouco mais o podcast. Arro, Irá! Já que estamos falando de costume, né? Neneti, qual era a diferença dos costumes assim, de alimentação? Tem alguém que fazia cuscuz, outro comia tapioca, Outro mandioca. Esses costumes assim, tinha um que dormia mais, outro que gostava mais de trabalhar, tinha. Porque assim, a Mata Atlântica, como o clima é bastante ameno, chove bastante, né? Aqui pelo menos plantava muito milho, mandioca, né? A terra aqui, na parte perto do litoral, né? Aqui a terra é mais úmida, mais arenosa, né? Então era recomendável plantar mandioca e milho. Já a parte Chocó, como é a parte sertão, como terra é pedregoso, né? Tem muita pedra. Isso. Então lá plantava mais feijão, né? Mais Então, fácil plantar. mas uma coisa que batia igual era a parte do peixe, né? Habitava no mar do rio. Então, tanto aqui em Cariri como em Chocó, então o peixe era o alimento principal, né? Isso. Até hoje Até também, hoje, né? né? Até hoje. Então, se você está gostando aqui do podcast aqui com o Neneti, sabendo mais histórias da tribo Cariri Chocó, deixa seu like, ative o sininho de notificação e se inscreva no canal. Comenta lá o que você achou, o que faltou, o que você gostaria de perguntar a ele. E no próximo podcast, quando ele voltar aqui, a gente estará colocando sua pergunta em reposição aqui conosco. Arro! Como é que foi o encontro dos Chocó com os Cariri? O encontro foi assim, muito emotivo, né? Então, os Uma índios saíram. distância, né? A gente pode pensar que vieram em grande leva de... Não. Essa saída foi saindo aos poucos. Foi saindo uma família, ia saindo outra família, né? E essa saída foram acontecendo ao longo do tempo, né? E depois eu vou falar, no final, qual foi a última família que saiu. Mas essa saída de lá, chegava aqui na aldeia, Cariri, eram recebidos, né, de braços abertos, porque já se conheciam no passado, né? Eles se conheciam através do ritual, como foi falado no princípio. Então houve esse acolhimento, mas também teve muito Chocó que morreu nesse período. E assim, anos depois foram morrendo com saudade da sua terra natal, né? Que não é brincadeira a pessoa sair da sua terra, ser expulso e nunca mais retornar, né? Então, como foi esse encontro, foi muito de tristeza, né? Mas ao longo do tempo, essa tristeza foi transformando em alegria, porque foram se casando, né? Mas foi assim, teve muito sofrimento, muito choro, adaptação a um novo meio ambiente, porque aqui é caatinga, chove muito, eles habitavam no sertão, e você sabe que essas mudanças de clima, às vezes adoece a pessoa, né? Isso. Então, foi uma transformação bastante significativa, principalmente para os Chocós. Os Cariris não, o Cariri já estava aqui, já estava acostumado, mas o Chocó,
Aí ia pegar uma região fria. Aqui chove bastante, né? É Chove verdade. bastante, então quem não está acostumado com o clima adoece. E somado ainda ao sofrimento de ter deixado sua terra, aí agrava mais a questão de saúde, né? Uhum. Muitos morreram, né? Com Isso saudade, doenças. E o motivo deles ter vindo, ter descido de rio abaixo, ter sido expulso de lá? Qual foi o motivo? O motivo principal foi a terra, né? Foi a terra, A terra, os porque poceiros no caso. houve uma lei no Império chamada a Lei de 1870, chamado as terras públicas, né? Então as terras indígenas passou a ser terra pública. Então, posteriormente, essas terras iam ser transformadas em cidades, em vilas. Então não era interessante para o Império ter terra indígena. Não, vamos transformar essas aldeias em cidades. Então isso foi uma coisa irreversível. Então essas terras indígenas como a de São Pedro e aqui de Cariri-Chocó, e como outras aldeias, essas terras eram dos índios. E a partir do momento que o Império decretou a extinção da terra indígena, né, foi extinta a assistência aos índios, mas não foi extinto os índios, foi extinta a assistência. Quer dizer, aí, então o índio acabou. Não, não acabou. Então, foi através da terra. Então, eles saíram, foram considerados, a terra não era mais deles, então essas terras foram loteadas e vendidas para fazendeiros, né? A sorte de Cariri, Chocó, aqui tinha um fazendeiro que era índio. Então, por isso que ninguém mexeu com Cariri, porque aqui tinha o índio Graviel, que foi um grande fazendeiro aqui. Não, no meu povo ninguém mexe não. Sim. E por isso Quem que foi um foi lugar esse? de abrigo do Quem Chocó, foi esse? né? Quem era o índio fazendeiro? O índio é o Gabriel Gonçalves de Oliveira, chamado, conhecido por os índios como Gravier. O nome dele era Gabriel Gonçalves de Oliveira. Na verdade, o Gabriel não era nem índio, índio Cariri. Ele era o índio Cariri, Chucuru Cariri. Como aconteceu em Chocó, né, aconteceu também aqui. Então, o governo estava acabando as aldeias, né, o Império. Então, esses índios se conheciam através de amizades, eles visitavam em aldeia. Então, Graviel chegou aqui e casou com a irmã do pajé, Mané Paulo, chamada Luzia. Como a Luzia era irmã do pajé, conhecia muito de ervas, ela conhecia, curava as pessoas, então ensinou a Graviel a curar. E Graviel foi curando o povo e se tornou rico, ficou rico. Comprou gado, comprou fazendas, né? E se tornou um patrono, um protetor dos cariris. E foi nesse período justamente que vieram Chocó. Então Graviel acolheu, juntamente com o pajé Mané Paulo, acolheu o Chocó e ficou inviável para os fazendeiros querer prejudicar os índios, porque estava sob proteção de Graviel. Por isso que hoje as pessoas, os índios daqui, são misturados, né? Hoje não tem como a pessoa dizer, não, eu sou de Chocós. Não, você é Cariri, Chocó, Chucuru Cariri, Funiô, não é? Porque assim como aconteceu em Chocó, Chocó aconteceu mais ou menos nesse período, 1800, né? Esse período do final do século XIX. Mas não foi só aqui em Chocó, nem foi só em Cariri, foi em todo o Brasil. E como isso acontecia, aí muitos índios migravam para outras aldeias. Porque às vezes aquela aldeia era mais pobre, aquela aldeia tinha um clima mais seco. Então, sabe, que o litoral, a parte litorânea é mais rica. De pesca, mais rica em clima, mais rico, né? E o sertão é um sofrimento, o sertão... E por isso que Cariri Chocó teve esse fator de protetor de Graviel Gonçalves. Ser fazendeiro no Império, na época do Império, era ter poder. Como ser assim, uma patente, como se fosse um coronel, né? Isso. Então protegia, né? Então ninguém ia mexer com o pessoal do coronel. Sim. E hoje a gente se localiza aqui, né, na aldeia, perto da cidade de Porto Real do Colégio, do estado de Alagoas. Mas os Cariri já se habitavam aqui,
E de quem era essa terra hoje onde a gente está habitado? Bom, cada etnia tinha o seu território, né? Cada povo tem um território, tem sua língua, tem sua cultura. E os Careris, a taba dele, a aldeia dos Careris, é aqui no Alto do Bode, onde esse morro aqui que nós temos aqui nessa nossa terra, o chamado Alto do Bode. Sim. Ali ficava a taba dos Careris. E Então, quando pra os jesuítas vocês vieram, aí esse Alto do Bode era um morro que tem aqui na margem da Lagoa Comprida. Nós temos aqui uma lagoa chamada Lagoa Comprida, e esse morro faz parte da nossa terra, nós estamos na nossa terra indígena Cariri Chocó. E esses índios foram levados para a Lagoa do Cordeiro, O Chocó. o Cariri. Cariri? Sim. Ela foi levado para a Lagoa do Cordeiro, ali na Lagoa do Cordeiro, ali na cidade. E ali foi construída uma capela rústica pelos jesuítas. Tirou os careris daqui e levou para lá. E fez um aldeamento. E construiu também um colégio. E foi desse colégio que nasceu o nome de nosso município, de Porto Real, no colégio, por ser originado do colégio dos jesuítas, no qual habitavam os careris, né? E os chocós eram na ilha de São Pedro, também foram um povo que foram aldeados também, né? Quase nesse mesmo período, lá na ilha de São Pedro. Mas não por jesuítas, mas sim por capuchinhos. Que no Brasil tinha várias ordens religiosas. Tinha jesuítas, tinha capuchinhos italianos, capuchinhos franceses, né? Já no caso de Chocó era capuchinho francês. O nome do capuchinho chamava Frei de Aldierne, né? Frei de Aldierne. De Aldierne, o nome dele. Um Isso. capuchinho francês. Nome da pessoa, né? Aí, pelo que eu já ouvi falar, hoje a tribo Cariri Chocó se encontrar aqui, mas o nome dela era Fazenda Modelo, né? Fazenda Modelo, isso aí era... pronto, vamos falar também sobre o aldeamento de Porto Real do Colégio. Sim. Quando houve a transformação da aldeia em cidade, aqui em Porto Real do Colégio, foi em 1876, foi quando foi criado o município, ou a vila, né? Que na época do Império chamava vila. Isso, Né? E já na época da República chamava município. Então, quando foi criada a vila de Porto Real do Colégio, foi no dia 7 de julho de 1876. Então, quando criou a cidade, ou a vila, então indígena não tinha mais indígena. Então, quer dizer, vamos acabar com o negócio de aldeia, né? Vamos transformar essa aldeia em cidade. Aí transformou a aldeia em cidade. Então, nós foi quem demos a origem à cidade de Porto Real do Colégio. Né? Nós demos essa origem à cidade. Então, que no próximo vídeo que nós vamos fazer com ele, vamos falar mais ainda sobre Porto Real do Colégio e a aldeia Cariri Chocó. Como você está vendo, eu e o Irá no primeiro vídeo falamos um pouquinho sobre Porto Real do Colégio, a história, sobre o Rio São Francisco, mas no próximo vídeo vocês vão saber completo sobre essa história de Porto Real do Colégio. a vila de Porto Real do Colégio foi criada no dia 7 de julho de 1876. Quando se criou-se a vila, quem administrava a vila era o intendente. Então teve o primeiro intendente de Porto Real do Colégio, chamado Francisco Xavier Urives. Foi o primeiro intendente nesse ano, de 1876 até 1880. Depois teve o segundo intendente. Esse segundo intendente era índio, chamado Firmino José dos Santos. Ele era um alferes. Alferes, na época do Império, é como se fosse na hierarquia militar, um tenente, chamado Alferes Firmino José dos Santos. Então foi nesse período de 1880, no qual o Alferes Firmino era intendente, foi onde foi delimitado o território do município de Porto Real do Colégio, da vila. E aí depois teve outros intendentes, teve Firmo de Crasto, né?
teve vários intendentes. Que hoje é escola, né? Que hoje tem o nome da escola, né? Tem Firmo de Castro, teve vários. Já na década de 1930, já no período da Velha República, aí passou a se chamar prefeitos. Os prefeitos, né? Teve vários prefeitos. Então, os indígenas, antes do período da vila, eles habitavam ali ao redor da igreja da Santa, Nossa Senhora da Conceição, né? Mas aí foi chegando português e dizia: índio, sai daí perto da igreja, toma aqui esse boi, toma esse agrado, sai de perto da igreja. E os índios foram se afastando do centro da paróquia e foram habitar na periferia, né? Então, nesse período da vila, foi até o ano de 1978, né? Quando os índios realmente foram habitar na Rua dos Caboclos, né? Mas os índios também viviam espalhados por toda a cidade de Porto Real do Colégio. Esses índios só foram reunidos, todo mundo na Rua dos Caboclos, foi a partir da fundação do posto indígena, né? De 44, o SPI, Serviço de Proteção Índio, né? Que foi um órgão criado em 1910, né? Na época do Marechal Cândido Rondon, né? Foi criado o SPI, mas a assistência aqui em Cariri-Chocó já chegou nos anos 40, 1940. Foi quando foi criado o posto indígena, aí foi criado também uma escola, foi criada também uma enfermaria, e foi aí que os cariris e chocós começou a requisitar seu antigo território indígena perdido no período quando foi criada a cidade. Então os índios, agora nós estamos reconhecidos novamente como indígenas, agora nós queremos nosso território. Aí foi na parte da Rua dos Caboclos, que ele disse: não, vamos conquistar o nosso território. Aí será novas histórias, né, que a gente vai contar, né? Isso. Muito legal. E outros podcasts. Que é uma história desde 1500 até agora, né? Não tem como resumir em um podcast só, não. E é muito conteúdo para rolar aqui ainda, né? Então, para não complementar muito este vídeo, a gente vai fazer outras gravações com ele falando sobre as histórias ainda mais para vocês. E em que data foi o encontro dos Cariri-Chocó? Para encerrar o podcast, né? Rapaz, a data, quando eu comecei a fazer, assim, a perguntar aos anciões da data, aí dizia: meu filho, não lembro disso não lembro quando foi não. Aí eu perguntava a um ancião, perguntava a outro, Aí quando foi um dia, eu estava com o meu menino, Euclides pequeno, aí eu fui falar com a avó da minha esposa, Dona Gessina. Dona Gessina, a senhora é Cariri ou Chocó? Meu filho, eu sou da parte Chocó, parte da minha mãe. Se a senhora lembra quando foi que o Chocó veio para aqui? Meu filho, não lembro não. Mas Albertino Pires, o filho do cacique Inocêncio Pires, que era Chocó, ele disse que no ano de 1957, quando ele falou isso para mim, estava com 75 anos que o Chocó estava aqui, em Cariri. Eu digo: Dona Gessina, então a senhora descobriu a data para mim. Sim. Porque Então, como 1957 tinha 75 anos, pronto, 1882. Isso, foi o ano que o Chocó chegou aqui. Todo esse cálculo em mente já. Então a marcação, se fosse perguntar o ano, não lembrava, mas a marcação era de um nascimento de alguém ali, então quantos anos? 57 foi um ano após a epidemia de varíola que teve na aldeia. Então sempre período assim de catástrofe, são sempre marcantes. Enchente, né? Quando tem uma enchente no Rio, aquele ano ninguém nunca vai esquecer aquele ano. Isso, é verdade. Se houve uma epidemia, ninguém nunca vai esquecer a epidemia. É que nem nós estamos na data de hoje. Nunca vamos esquecer. Com essa epidemia que nós estamos sofrendo hoje, ela foi além de um ano, né? Isso, verdade. Mais de um ano. Então ficou marcante, né? Morreu muita gente. Foi. Por que é marcante uma epidemia? Porque é marcante. Porque morrem pessoas. E morte de pessoas é um marco. Isso. Fica marcado na família, né? Então, ninguém nunca vai esquecer. Aquela data, né? E principalmente o velho Albertino, que disse a Dona Gessina:
porque ele era filho do cacique. Ele nasceu na ilha de São Pedro. Ele foi testemunha quando saiu. Então, ele sofreu bastante. Então, ele nunca vai esquecer essa data. Por isso que ele disse a dona Gessina. Sim. Né? Então, E quanto tempo a gente passou ali na antiga Rua dos Caboclos, que hoje é a Rua São Vicente, né? Essa foto aí, que tá aparecendo aí, é a Rua dos Caboclos, né? Que era nomeado a Rua dos Caboclos. esse termo caboclo foi um termo usado no período antes da criação da vila, porque era um termo discriminatório. Porque nós somos indígenas. Então, ser indígena é ter direito à terra, é o dono da terra. Então, não são mais índios não, vamos chamar de caboclos. Caboclo é uma mistura de índios, né? Então, ele não sendo índio totalmente selvagem, ele vai perder um pouco de direito. Então, está misturado. Então, é caboclo. Aí isso era um motivo para extinguir o aldeamento. Entendi. Então, dizer que eles não eram mais índios, eram caboclos, era uma forma de discriminar, era uma forma de diminuir o direito à terra. Né? Entendi. Então, aí eles, não, ali é a Rua dos Caboclos. Mas aí, quando a gente passou a ser reconhecido em 1944, pelo SPI, um órgão do governo federal, aí não, é a Rua dos Índios. Isso, É a Rua dos Índios. Eles Índios. foram reconhecidos normalmente como indígenas. É a Rua dos Índios. Então recebeu a primeira denominação, a Rua dos Caboclos, para discriminar nós, né? Isso. Depois a gente reconquistamos nosso direito. Não, nós somos indígenas. Então não é a Rua dos Caboclos não, é a Rua dos Índios. Então, finalizando... E o próprio município colocou lá a Rua São Vicente, que é a Rua São Vicente. Aí foi denominada a Rua São Vicente. Que hoje algumas pessoas falam, essa é a Rua dos Caboclos, já discriminando. Discriminando. Diminuindo. Para tirar o direito da gente e a terra. É que nem você é filho de fulano. Não, você não é filho dele não. Entendeu? Então você não é filho dos índios originários, você já é misturado. Então já na Então, você não tem o mesmo direito, entendeu? Sim. Já É no uma modo- forma de tirar o direito. Já no modo de expressar já está discriminando, né? Discriminando, para É tirar. isso mesmo. A discriminação é isso, é para tirar o seu foco, para tirar o seu direito, diminuir o direito. É como assim, você tem 100% de direito. Não, como você é misturado, vamos dar 30% do direito. Tá bom. Ou nenhum direito. Então finalizamos aí esse podcast. Se vocês gostaram do conteúdo da União dos Cariri Chocó, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação e compartilha com seus amigos sobre a história. Até você mesmo, parente que está aí assistindo, compartilha com outros líderes de grupo, né? Agora vai estar um pouco mais informado sobre a União dos Cariri e Chocó. E vai ficar mais informado ainda com os novos vídeos que vai acontecer com o Nenetê, que vai estar aqui. Arro!